Olá, seja bem-vindo ao Growupcast. O Growupcast é focado em empreender. Estamos aqui para difundir as ideias e as informações de quem chegou lá. Qual foi os caminhos, como fez para chegar, quais foram os obstáculos. Esse é o nosso propósito. Eu sou Davis Alvarenga, sou engenheiro e sou empresário, e hoje eu estou aqui com Delberto de Souza Alvarenga. Delberto, por coincidência, Delberto é meu irmão e meu sócio na Brumetal. Temos uma caminhada longa, vi ele crescendo. Então é uma oportunidade da gente registrar a nossa vivência aqui. Meu irmão, muito obrigado por estar aqui, de coração. E eu começo perguntando para você, em suas palavras, quem é Delberto Alvarenga? Olá a todos, saudações. Bom, eu sou brasileiro, cristão, empresário, amo muito minha família. Reconheci desde os 11 anos de idade no esporte de remo olímpico que para se conquistar uma vitória e se manter nessa sequência de vitórias é necessário esforço e disciplina. Formei na UFES, iniciei na empresa, na Brumetal, em 1994, com o objetivo de direcionar a empresa para as vendas da empresa para o setor das grandes indústrias do país. Eu me recordo que em 1994, um dos primeiros contratos que nós fizemos foi com um parceiro comercial, a Stel, que até hoje nos dá a honra de ser nosso cliente. Então, assim, essa é a minha definição, pessoal. Bacana, meu irmão. Vamos voltar um pouco aqui, você falou do remo. O remo tem, na nossa família, um peso grande. Sim. Mamãe conseguiu fazer 3 remadores, 3 campeões capixaba. Sim. E com mérito até nacional, né? Exato. Você chegou a Campeonato Brasileiro. Sim. O Valdo, também, que é o nosso irmão mais velho, também chegou no Brasileiro, eu também. Então, isso não é uma coincidência. Tem um trabalho, um reconhecimento aqui no momento aqui para Dulcilé de Souza Alvarenga, que sim, apoiou o Momento Família. Sim. E o remo é um esporte que na largada já dá o sprint. É um dos únicos esportes no mundo que na largada já dá o sprint. Sim. Então, ou seja, aquilo que a maioria dos esportes você faz na chegada, o remo faz na largada. E agora você tem... Você morreu logo no início, porque estrategicamente é importante pular na frente. Sim. Agora você tem o resto. Qual é a estratégia para conseguir administrar o resto da prova já cansado da largada, já do sprint da largada? Autocontrole, vontade de vencer. São as duas coisas que o atleta, a pessoa tem que ter. Autocontrole e vontade de vencer. Não desistir dele mesmo. Essa é a receita para quem quer vencer uma prova de remo. Você está falando na persistência, né? Persistência, tem exatamente. Endurance, como fala o americano. Exato. Resiliência, muitas coisas nós vamos falar aqui falando de exemplo de materiais, né? Igual o material do remo, você empena, mas não quebra. Exato. Né? Fibra de carbono ali, aquilo ali. Resiliência, porque vai aguentar a fadiga. Porque não pode quebrar ali naquela solicitação. Sim. Então, isso também você acredita que essa característica também está no ser humano, né? Tem que ter. Senão não aguenta aquilo lá, não. Exatamente. Então, aí você começou a falar aí também da Stel, um parceiro de longos anos aí. Nós temos 38 anos de Brumetal. Sim. A Stel é nosso cliente, eu acho que é 36. Basicamente. Eu não sou um cara bom de memória, mas meu sentimento é esse. Então, na sua opinião, o que leva uma empresa organizada como essa, também vencedora, a ficar uma relação tão longa com a gente, com a Brumetal? Confiabilidade. Eu acho que o que uma empresa busca e garante essa duração essa parceria comercial de tão longa data é a confiabilidade. A empresa busca qualidade
ela está buscando qualidade nos serviços, né, nos produtos que ela está comprando, adquirindo, e busca também ser atendida dentro do prazo que ela tem a necessidade. Então, ela busca isso, ter a confiabilidade que ela vai ser atendida com qualidade dentro do prazo que ela demanda. E isso, para mim, é o que garante esse sucesso aí de longa data. Então, essa confiabilidade, como que é criada essa confiabilidade? Como percebe-se isso? Basicamente, você entregando o que o cliente pediu, o requisito do cliente, vamos falar assim, nível de linguagem de qualidade. O cliente ele solicita uma demanda, uma requisição dela, uma tolerância, um ajuste, uma precisão, uma dureza de material. A partir da hora que ela verifica que isso está sendo entregue e dentro do prazo que ele solicitou, e isso termina garantindo a satisfação do cliente e, consequentemente, o retorno do cliente em busca de mais satisfação. E não em uma peça ou outra, né? Tem que ser consistente. Tem que ter repetibilidade. 38 anos de precisão. Exato. Foi o que eu falei no início, nos 11 anos, eu identifiquei o seguinte, que para você conseguir uma vitória você até consegue, mas para você ter a sequência de vitórias, você tem que continuar com o esforço e com a disciplina. Sim. Com a repetibilidade. Essa repetibilidade que você está falando, a engenharia da qualidade, que você fez curso na especialização na UFS, né? Sim, sim. Foram quanto tempo? 1 ano, 2? 1 ano e meio, basicamente. 1 ano e meio. E ali estava buscando como consolidar processos, como que era... Qual foi o grande ganho nesse investimento de 1 ano e meio de estudo ali para você? O grande ganho para mim foi o estudo das rotinas, né? A padronização. Na época era, digamos assim, a moda, né? Nós estávamos iniciando a questão de ISO 9000. Então, uma das coisas que me chamava a atenção era você garantir que todo o processo que você executasse dentro da empresa, você alcançasse sempre o mesmo resultado. Eu lembro que na época eu estudei sobre um camarada que falava como fazer um padrão de café. Então, assim, quantas gramas de café, quantas colheres de café, eu achava aquilo assim o máximo, eu achava aquilo interessante. Então, isso que eu buscava também para a Brumetal, uma situação de ter um início sabendo o que vai alcançar no final, sempre o mesmo resultado. Com isso você construiu um manual, né, da qualidade que é seguido. Como é que funciona? Sim, isso funciona da seguinte forma. Cada empresa implementa um manual da qualidade com os procedimentos, as instruções, as normativas internas da empresa para garantir justamente a padronização dos processos, seja para compra, seja para tratamento dos colaboradores, como que você vai se portar diante de uma não conformidade. Tudo isso tem que estar descrito no manual. Então, é isso que garante que o processo, por exemplo, no caso da Estel, nós estávamos falando, seja sempre alcançado o objetivo final, que é, no caso, atender a demanda do cliente. Sim, aí no caso, no dia a dia, passado esse manual, treinamento para o pessoal, todo mundo segue essa receita de bolo, vamos falar assim, todo mundo que sabe, você deu o exemplo do café, né? Esquenta a água até X temperatura e segue aquela sequência. Esse é o objetivo principal, né? Ter uma repetibilidade. Exatamente. E a repetibilidade vai ser alcançada no chão da fábrica, né? Ali na máquina, é no operador, não é no administrativo, né? No final das contas, você pode até passar essas informações para o operador, mas se ele não tiver treinamento adequado, não vai adiantar de nada. Eu sei que isso é uma constante, né, adequação, mas tem quantos anos que você conseguiu implementar na Brumetal essa política da qualidade? Basicamente, há uns 15 anos atrás. 15 anos. A partir de 15 anos atrás, nós estávamos com o nosso manual da qualidade implementado via sistema. Então, assim, há uns 15 anos atrás. Tá. Então, nós estávamos falando da Brumetal aí com os seus 38 anos.
ela não surgiu do nada, né? Nós já tem aí já teve um histórico familiar, né? O avô, acho que em 1950, abriu a primeira oficina de cromo decorativo. Sim, a história da empresa começou basicamente com o nosso avô trazendo para o estado do Espírito Santo o processo de cromagem decorativo. Uhum. Era cromagem basicamente de para-choques, de carro, coisa assim, né? Nosso tio, o fundador da empresa, iniciou para um setor mais indústria, com cromo duro. Saímos do cromo decorativo e fomos para o cromo duro, né? Como o nome já fala, dureza, buscando mais a resistência a desgaste e abrasão dos componentes. E aí, como eu disse, em 1994, a empresa era voltada mais para atender clientes pequenos, donos de tratores. E aí, meu foco inicial, o objetivo inicial era justamente direcionar as vendas da empresa para o mercado das grandes indústrias do país. Uhum. E aí, como que a Brumetal agrega valor nessa jornada para os clientes? Eu resumo com apenas com uma frase: engenharia de revestimento. A Brumetal agrega valor com engenharia de revestimento. Nós buscamos a informação do cliente com as demandas que ele tem, a solicitação de esforço da peça, se ele trabalha com meio ácido, se ele trabalha com meio abrasivo, temperaturas elevadas. Em cima disso, a gente faz a engenharia do revestimento, dimensiona o revestimento a ser aplicado. Normalmente a gente fornece 3 opções de revestimento em relação a valores, para ele também ter estudo, a disponibilidade de verificar a viabilidade do revestimento. E após isso, nós aplicamos as opções de revestimento. Então, a gente agrega valor fazendo essa engenharia de revestimento e resultando, o objetivo é aumentar a disponibilidade do componente. Por exemplo, nós fizemos mais de 70 mil eixos de vagão e locomotiva. São 70 mil eixos, que dá basicamente algo em torno de 35 mil toneladas de aço, que deixou de ser jogado fora, desperdiçado. A gente recuperou e beneficiou esses eixos. Beneficiou? Exato, eu ia até buscar essa palavra. Beneficiou, eu digo o seguinte: por exemplo, nós temos um eixo em aço, carbono, né? Aço carbono, ferro carbono, e a gente aplica uma camada de aço inox. Então, o que acontece? Nesse ponto, a gente aplica um material que é melhor do que o material base do eixo. Então, a gente aumenta a vida útil do eixo. Por quê? Porque nós aumentamos a dureza do revestimento e aplicamos um material inoxidável. Então, nós estamos melhorando a característica original do eixo, ou seja, nós estamos beneficiando. Então, além de recuperar, a gente faz o beneficiamento. E quais são os números em anos, assim, um novo com recuperado de vida útil? O beneficiamento praticamente dobra a vida útil de um eixo. Nós fizemos um estudo disso, nós economizamos milhões de reais para os nossos clientes. Eles economizam e ganham vida útil. Aumentam, além também, esse ganho vem na redução da manutenção e no aumento da vida útil do componente. Ou seja, é nisso que a gente agrega valor para os nossos clientes. Entendi. Então você deu o exemplo de eixo de vagão e eixo de locomotiva. Também eixo virabrequim de locomotiva. Sim, também sim. Tem essa aplicação. Mancais deslizantes, nós temos vários componentes, praticamente todos, desde a caixa de redutor, carcaças, até os componentes que trabalham internamente. Então fala um pouco mais de cada um, por exemplo, mancal deslizante. Existem ligas diferentes para que vão aguentar carga em função da velocidade, do tamanho, usa muito em gerador, né? Por exemplo. Sim, como eu disse, demanda de uma engenharia de revestimento. A gente demanda de fazer a análise da solicitação de carga, da rotação, e aí a gente identifica qual a melhor opção da liga. Se é uma liga voltada para alta rotação, se é uma liga voltada para... Ela tem que ter uma alta dissipação, capacidade de dissipar calor. Então, tudo isso a gente vai avaliar e informar o cliente quais são as opções. Inclusive, às vezes o cliente manda para a gente alguma opção já na proposta. Já aconteceu várias vezes, a gente fala, está aqui a sua proposta solicitada,
mas esse revestimento não é o ideal. Uhum. E a gente explica por quê. Então, é assim que a gente agrega valor. Teve situação como esse que você deu como exemplo, e, por exemplo, ventilador de forno, né? Teve um exemplo desse com um cliente que a cada 6 meses tinha que parar o forno. E você lembra essa história, como foi? Sim. Eu lembro que você falou, o cliente chegou, as peças não tinha folga, não estava de férias, de tamanho desgaste que tinha lá, né? Assim, a vibração subia e tinha que parar a cada 6 meses. Você imagina uma usina de mineração, né? Você parar a cada 6 meses por causa de um componente. Aí nós pegamos esse componente, indicamos a aplicação de zinco para fazer a proteção contra a oxidação, que uma das características que nós identificamos que era os componentes estavam sofrendo uma oxidação severa, e outra região nós identificamos que era desgaste por abrasão. E aí a gente, nessas peças, nesses componentes, nós identificamos que a melhor opção seria o cromo duro. Então nós fizemos um mix dos revestimentos, os banhos de zinco e cromo duro. Aí nós passamos de 6 meses para 1 ano. Simplesmente você aumenta 100%, né, a vida útil, a disponibilidade. Nesse 1 ano, eu lembro que foi apresentado o trabalho na Abraman, que 1 ano tiraram, mediram. Exato. E voltaram para trabalhar e ficou 5 anos trabalhando. Assim, parava para poder fazer essa preditiva, né? Vamos falar em números. Esse equipamento do ventilador, ele trabalhava, vamos dizer, com em torno de 30 quilos de pressão. O teste que o camarada fez lá, o operador, ele usou 3 quilos e o equipamento atuou. Então, assim, o equipamento estava totalmente sem nenhuma interferência, nenhuma grimpado, vamos dizer assim. Ele não tinha nenhum impeditivo mecânico por desgaste ou por oxidação, que era o que acontecia antes, que impedia o adequado funcionamento do equipamento, e aí tinha que parar toda a fábrica a cada 6 meses. Então, outro não tão grande, mas você teve até premiação com luva de desgaste no mesmo cliente, né? Sim. Uma premiação, por favor, fala mais sobre essa experiência. Nós tivemos, vamos citar assim, seria um exemplo de sucesso. O que acontece? Esse cliente parava a cada 45 dias, é uma mineradora, né? E a cada 45 dias ele tinha que abrir um filtro, cortar, ou seja, era um trabalho em espaço confinado, que envolvia bombeiro, porque envolvia corte. Ele tinha que cortar para remover uma luva de desgaste. Isso ocorria a cada 45 dias, ele tinha 42 equipamentos desses. Nós aplicamos o carbeto de tungstênio, que é uma liga de material extremamente dura, e nós passamos simplesmente para 1 ano. Após 1 ano de teste, o cliente me liga, o engenheiro da desenvolvimento falou: olha, está completamente apto para retornar ao trabalho. Eu não vou nem desmontar, estou indo para a sala agora, vou fazer a autorização aqui, a partir de agora todas as luvas de desgaste aqui de bomba vão ser revestidas com carbeto. Então aumentou para 1 ano, e antes era quanto 45 dias. Pulou de 45 dias. E isso resultou num prêmio para a empresa, justamente pelo reconhecimento desse ganho de vida útil. Antes, é justamente o que eu estava falando antes. É a engenharia de revestimento. A gente dimensionar o revestimento adequado. Antigamente não tinha os revestimentos adequados e não alcançava. Sim, 45 dias, essa luva geralmente tem um tratamento térmico, né? Sim. Não é uma peça usinada e colocado lá fácil, não. Então já era uma que já tinha um tratamento, durava 45 dias e passou para 1 ano para mais. Exato. Né? Essas luvas elas eram em aço ferramenta com material tratado, né? Não atendiam a disponibilidade que o cliente queria. Algumas eram cromadas, só que a camada do cromo estava muito fina. Então, assim, a melhor opção nesse caso aí foi o carbeto. Carbeto. Sim. E mais 2 opções, como eu disse, que a gente fornece para o cliente. Então, além dessa área, você falou 2 exemplos até agora, transporte com ferrovia, mineração
E a área de petróleo, quais são os exemplos que teria para... Também com carbeto, nós fizemos pistões da área de poço de petróleo. Me recordo que o cliente até me falou, Delberton, eu apliquei as peças, 3 peças de teste, na pior condição. Eu peguei o poço que tinha mais areia. Uhum. E ele até sorriu para mim, né, na hora, falou assim, peguei na pior condição. E após 3 meses das peças instaladas, ele retirou para fazer a inspeção visual, com também peças revestidas com carbeto. O resultado foi o mesmo, apto para retornar ao trabalho. Retornou para a condição de trabalho, e aí teve o fluxo seguiu para novas demandas desse revestimento nessas peças. Sim, além dessa, você está falando aí na pistão de bomba de fundo de poço de petróleo. Isso. E exatamente. Pistão de triplex com bomba triplex que injeta a água para o poço de petróleo. Também teve alguns exemplos. Esse exemplo aí a gente fala, que você está comentando, nós aplicamos ligas de cerâmica. Nós aplicamos um revestimento cerâmico, óxido de cromo, e nós alcançamos de 12 meses também de vida útil, de aumento de disponibilidade, e anteriormente era o máximo que essa empresa conseguia, era 4 meses de vida útil. Então estou falando de bomba triplex. Nós triplicamos a vida útil. E o custo não triplicou, né? Não. O custo manteve ali. Então a competitividade é mais uma característica de agregar valor da Brumetal, né? Inclusive essas qualidades, as qualidades que o revestimento garantem, as peças são procuradas para a Brumetal em peças novas. Às vezes a gente recebe a cotação de pegar uma peça nova, fabricada em aço inox, só que o cliente demanda de uma dureza mais elevada. Um inox, por exemplo, 316 não vai ter essa dureza. A gente aplica o material que vai garantir essa dureza. Então, às vezes, esses benefícios são buscados não só para recuperação, mas também para beneficiar uma peça nova. Exatamente. Na área de papel e celulose, qual exemplo de sucesso que você pode indicar para a gente também? Nós temos vários, mas assim, um dos principais foi aumentar a vida útil de tubos da caldeira de recuperação. Nós passamos para 10 anos. Tubos que eram substituídos, vamos dizer, a cada ano, nós aumentamos em 10 anos. Nós passamos para 10 anos. Aí a proteção contra a corrosão, né? No caso, alta temperatura, dimensionamento de uma liga adequada que vai atender a situação de oxidação e alguns pontos também a abrasão. Além da caldeira, tem alguns serviços que você consegue fazer em campo, recuperando peças que o tempo para recuperar é menor do que o tempo de montagem, desmontagem. Sim. Alguns componentes, por exemplo, componentes pesados, né, que você, para remover um rolo, por exemplo, um filtro de 30, 20 toneladas, é mais interessante a gente ir com a equipe no local, fazer o serviço, do que desmontar, guindaste, transporte. A gente vai no local, aplica o revestimento, faz a usinagem de campo, retorna a peça para a condição original, adequada para voltar a retornar ao trabalho. Então, muito mais fácil. Número, você já teve situação de que executar em 24 horas, o que deveria só para desmontar? Sim, já aconteceu isso. Nós pegamos uma vez um eixo de recuperadora, de uma mineradora, que nós já recuperamos em 24 horas. Uma peça de 13 toneladas, então foi na Brumetal, nós recuperamos 2 regiões de rolamento. Mais ou menos o diâmetro do rolamento era em torno de 500 milímetros e o comprimento também das pistas de rolamento 500 milímetros. Mas estou falando em relação aos rolos prensa, o tempo para recuperar no local, comparando com o tempo só de desmontar esse qual é a ordem de grandeza? Assim? Um rolo prensa, para ser desmontado, eu imagino que seja algo em torno de baixar o rolo prensa, deve ser algo em torno de 2 dias a 3 dias. Você transportar ele
mais um dia aí. Então, no final da história, um rolo prensa desse demoraria para sair de uma fábrica de celulose e retornar algo em torno de 12, 15 dias. A gente faz em um dia. É uma atividade, uma metalização de uma face de um rolo prensa demora algo em torno de 12 horas. Isso faz a indústria não necessitar de 3, 4 reservas, né? Exato. E são peças de 8 toneladas, muito de caras. Valor agregado, exatamente. Valor altíssimo, exatamente. Essa é uma forma também de agregar valor. Exato, né? exato. Então, diminuindo o estoque. Exato, exato. Né? Aí também um exemplo de caixa de redutor. Quais são as aplicações assim, que teve sucesso com caixa de redutor? Eu lembro que uma época a Andrix, não, como é o nome daquela empresa? Fazia quase toda semana, tinha uma caixa de redutor. Alstom. Alstom Energia, né? Eles são franceses, né? Ficaram uma época fazendo manutenção aqui no estado e fala mais aí sobre a caixa de redutor, como é o processo, qual seria a outra alternativa? As caixas de redutores, nós já fizemos caixas de refinadores da fábrica de celulose. Nós já fizemos peças que parecem do tamanho de um ponto de ônibus. Teve uma que chegou lá na empresa que eu falei, parece um ponto de ônibus a peça. Então, a opção de soldar é muito agressiva para a peça. Vamos falar assim, agride demais a peça. A situação, às vezes, de rebaixar para você garantir a medida também nem sempre é possível. A metalização, a gente aplica o revestimento em torno de 70 graus. Uma região demora algo em torno de horas para ser revestida. Uns 2 dias para fazer a usinagem, ou seja, em 4 dias a peça está de volta lá para o cliente sem a necessidade de uma nova peça. Essa é a situação. E aí, por exemplo, caixa redutor qual é a região que mais tinha desgaste? Na alta velocidade ou de alto torque ali? E precisava fazer todos os furos? A necessidade consegue fazer só um? Como é que funciona isso? Não, na metalização a gente consegue recuperar somente a região gasta. Por exemplo, vou imaginar que o cliente tem um virabrequim. Em vez de... Eu não preciso fazer todos os colos que estão danificados. Um eixo de vagão. Eu não preciso fazer todas as mangas que estão danificadas. Todas as regiões estão danificadas. Eu só faço a região que está danificada. Eu não preciso fazer toda a peça. Isso garante a viabilidade financeira também. Para uma caixa de redutor, então, eu só preciso fazer a região que o cliente identificou ou que a gente inspecionou e identificou que está com a não conformidade. Então, é o contrário. Se for fazer por usinagem, todos os furos têm que ser mexidos. Todos os furos têm que ser mexidos, exatamente. Aí você termina sacrificando toda a peça, toda a estrutura da peça, e a região da metalização você só intervém na pista que está danificada. E botando incerteza onde não tinha, né? Exatamente. Você começa a ter uma região que com certeza estava boa, agora usinou e Sim. Então você diminui a incerteza. Algumas empresas, algumas pessoas têm medo da metalização por ter tido insucesso no passado, não ter feito o que tinha que ser feito. Assim, não, a metalização não é um processo que não pode cortar caminho. Sim. Faz o que tem que ser feito. E você tem um exemplo de turbina de avião, né? Para quem tem esse receio, falar sobre turbina. Justamente aquele primeiro item que nós estávamos conversando, né? A repetibilidade. Você garantir a padronização do que está sendo feito. Quando um cliente contrata uma empresa que não tem padronização no que faz, o operador não segue uma rotina da onde ele está para onde ele tem que chegar, verificar se ele alcançou aquele item, aquela situação, você tem normalmente uma falha no processo. Quando a gente garante a repetibilidade, não corta caminho, faz o que tem que ser feito, a gente alcança o que o cliente demanda
e a gente garante, então, a qualidade do revestimento. Você falou, por exemplo, no turbina de avião. As peças de turbina de avião são metalizadas. Nós, nesses 70 mil eixos de vagão que nós fizemos, nosso índice de falha foi menor do que 0,07%. Então, assim, justamente... Segurança aeronáutica aí. Exatamente. Maior do que... Exato. Foi uma conversa que nós tivemos junto com a engenharia do nosso cliente, que a nossa índice de assertibilidade estava excelente. E o que você teve que fazer para controlar esse processo? Teve que desenvolver as ferramentas de controle, sistema de controle, rastreabilidade, como foi isso? Logo quando saí da especialização, né, busquei, né, nós não tínhamos isso no mercado, então eu estudei e desenvolvi um software onde eu consegui adequar a parte de implementação de ISO 9000 com a rastreabilidade dos nossos processos. Ou seja, eu integrei no mesmo sistema o que a gente compra, o que a gente faz. Ou seja, nós temos, por exemplo, dados totalmente completos. Desde 2001, nós temos dados completos de qual foi o operador, qual foi o instrumento utilizado, qual foi o material utilizado em cada serviço que a gente faz na empresa. Inclusive, a gente tem rastreabilidade externa. Quando um cliente liga para mim e pede um número de controle dele, eu busco no meu sistema a informação que ele me passou e consigo retornar para ele, desde 2001. Então, com isso, você consegue saber um eixo de titânio, por exemplo, Sim. Um eixo de titânio que tem valor alto, quando foi que ele passou na firma, quem metalizou, a camada, qual foi o material utilizado, máquina chega que passou, tudo isso. Até no instrumento de medição, está tudo isso registrado lá. O operador que aprovou, tudo isso é registrado. O material, a nota fiscal, onde nós compramos o material, tudo isso nós temos controle de tudo isso. Aí consegue saber o seguinte, né? Quanto tempo durou aquele investimento, repete ele se foi sucesso ou altera para melhorar, se o cliente pedir para melhorar algum material, né? Nós já tivemos um caso de um cliente solicitar para a gente um orçamento com um material e eu informar para ele o seguinte: olha, essa peça sua já esteve aqui na empresa, na Brumetal, nós já fizemos ela com carbeto de cromo, ela ficou tantos anos em operação, é mais barato o carbeto de cromo do que o carbeto tungstênio, eu recomendo você utilizar o mais barato porque durou 2 anos. Então, assim, nós já tivemos situação dessa. Assim. Indicar a melhoria contínua ali na Exato. situação. Agora, não se pode parar. Para frente, o que você acha que vai ser as inovações? Para onde que você está buscando abrir novos caminhos? Bom, o nosso foco sempre foi desenvolver novas tecnologias, né? Nós buscamos tecnologia de revestimento na Europa, nos Estados Unidos, até na China nós já fomos, né? Então, por exemplo, nós temos pistolas de revestimento cerâmico vindo da Alemanha. A gente sempre busca novas tecnologias de revestimento. Hoje nós estamos buscando o seguinte: a fabricação de peças em plástico, através ou impressão 3D, vamos dizer assim, polímeros de engenharia. Por exemplo, nós temos polímeros de engenharia com fibra de carbono. Nós estamos buscando esse desenvolvimento e revestir uma peça dessa com revestimento metálico. Então, qual é o objetivo? Garantir mais velocidade, economia na fabricação, porque você não fica removendo o material na usinagem, você já fabrica a peça naquele dimensional final. E você entrega para o cliente uma dureza elevada com um carbeto, por exemplo, na parte externa. Isso é que nós estamos buscando agora de novidade. Essa aplicação está indo muito na área de granito? Granito e petróleo. Petróleo, né? Granito e petróleo. Então... O granito hoje, nós estamos... digamos assim, a maioria das máquinas ainda de granito são importadas. O cliente tem uma situação lá de precisar da peça para cada
com urgência e a gente consegue retornar essa peça às vezes em um dia para ele. Uma coisa que ele precisaria ficar quase 15, 30 dias parado, a gente retorna. Os clientes, por exemplo, eles mandam o eixo montado com um tambor montado de até 1,80 m. Nós temos essa condição, essa capacidade de executar peças nessas medidas grandes. Aí, por exemplo, você enxerga uma impressão de uma luva de desgaste com revestimento de carbeto, que aí você tornou a peça leve, rápida. Sim. Uma usinagem, não tem 3 usinagens de precisão, e tem um revestimento que vai garantir a resistência à abrasão naquele. Essa seria uma aplicação? Esse é o objetivo, inclusive para granito e para setor de petróleo também. É o que nós estamos buscando atualmente. Tá. Então, a gente está no caminho agora para encerrar. Eu gostaria de saber assim, o que você acha, quais são as características necessárias para... Nós falamos sobre o remo, mas como remador, e agora como empresário, quais são as características do empresário, pessoa que vai entrar para ser... vou abrir uma empresa, né? O que ele tem que buscar? Além das inovações, você falou aí, voltando rapidamente, antes de você pegar essa pergunta, eu gostaria que você falasse um pouco de SolidWorks, que é uma ferramenta que você domina e nós não tocamos nela, e essa parte de impressão passa pelo SolidWorks. Né? Sim. O SolidWorks é uma ferramenta, né? É um software de modelagem. Ele permite a gente buscar, criar num ambiente virtual tudo que a gente precisa, uma ferramenta, uma máquina, um componente, tudo que vai facilitar a nossa vida, que a gente às vezes não encontra, né? Até mesmo para comprar, ou até não existe. Então a gente consegue modelar isso e hoje a empresa consegue trazer para a realidade através de impressão 3D. Nós temos 3 máquinas industriais que fabricam esses componentes. Então, assim, hoje o Solid é mais uma ferramenta que agrega e muito para a gente. Tá. Antigamente, no passado, nós desenvolvemos ferramentas para usinagem de campo, que você não consegue comprar. Nós desenvolvemos e produzimos. Hoje a gente consegue fabricar até mesmo por impressão 3D. Tranquilo. E aí, voltando então, eu tinha pulado essa parte, voltando no característica essencial para ser um empresário que você enxerga. Comprometimento, capacidade de trabalhar em equipe. Se ele quer ser empresário, ele tem que gerenciar uma equipe, então tem que ter a capacidade de trabalhar em equipe. E persistência. Tem que ter coragem, né? Ele tem que ter coragem, porque um empresário, como nós tínhamos falado, alcançar uma vitória é possível, por sorte, por uma questão. Agora, você continuar alcançando, demanda uma persistência e dedicação, disciplina. Tá, então, para encerrar, quais são as considerações finais que você gostaria de fazer? Bom, eu gostaria de agradecer a Deus, ao seu convite, à sua equipe que está aqui. Agradeço a minha família e aos colaboradores lá da Brumetal. Essas são as minhas considerações finais. E lá eu quero deixar claro aí que estamos ávidos por novos desafios para fazer essa engenharia de revestimento. Sabemos que tem vários clientes que demandam disso e a gente só quer a oportunidade de ajudá-los. Sim. Então que venha mais 38 anos pela frente aí, né? Amém. E que tenhamos aí sucessores como Davi, Daniel, Isadora, e essa turma aí possa dar continuidade a esse DNA nosso que tem cromo e níquel dentro dele. Pioneiro, né? A gente fala pioneiro, né? Mistura de peão com engenheiro, né? Exatamente. Aí, cara, muito obrigado, meu irmão. Tamo junto. Valeu pelo papo mesmo e vamos em frente. Amém. Vamos embora. Sucesso. Muito obrigado a todos que estão acompanhando o Gropcast e até o próximo episódio.